Olá, Valéria, você vai receber um convite meu aí agora. Isso. Ok. Tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Boa tarde ainda, né, Boa Solimar? Ainda tarde, aqui estão está 5 escuro horas. aqui onde eu estou. Aqui onde eu estou aqui já está escuro. Tudo É, bem com aqui você? tudo jóia. E você? Tô tranquilo, Valéria. Valéria, você mora onde, Valéria? Você está falando de qual More... cidade? Eu estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui Mas, nós estamos em quarentena realmente, né? O prefeito aqui decretou que é proibido sair de casa sem máscara. Se for sair só por necessidades, né, especiais para fazer compra ou comprar um remédio, essas coisas. Então, eu pelo menos estou seguindo à risca a quarentena. E você, da o- onde que é, eu Solimar? estou falando de Cachoeiro do Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo. Sim, conheço. Aqui o coronavírus está tranquilo, estamos saindo da nossa quarentena, tivemos pouquíssimos casos, minha cidade não teve 8 ou 9 casos, pouca coisa, e não tivemos nenhuma vítima, todo mundo se recuperou, sul do estado do Espírito Santo é relativamente tranquilo. Na Ah, que Grande ótimo. Vitória ainda tem bastante casos, mas aqui no sul do estado está tranquilo. É, que bom. É, tem alguns interiores de Minas Gerais também que estão bem tranquilos, né? Mas na capital a gente realmente já teve alguns casos, inclusive alguns falecimentos, né? Essa questão agora do coronavírus é uma coisa, né, que não dá para a gente brincar. Então, inclusive o tema de hoje, né, Solimar, é a questão emocional, né? Como que nós vamos tentar manter um equilíbrio emocional diante dessa situação, certo? Ok. Então, Valéria, eu gostaria que então você, já que a gente já está começando, efetivamente, você se apresentasse, se você tem uma empresa, que tipo de serviço que você presta, sua formação. Fala um pouco da gente para você. Fala um pouco de você para a gente, Valéria. Tudo bem, Solimar. Meu nome é Valéria Fernandes, eu sou psicóloga de formação, tenho especialização em neuropsicologia e também em neurociências. Eu fiz mestrado e doutorado em psicobiologia, que é uma área da neurociências. Depois eu fiz um pós-doutorado em neurociências. Eu sou autônoma, eu trabalho numa clínica psiquiátrica e também em consultório e também dou aula em várias faculdades que agora nós estamos todos na modalidade online, né? Aulas online. Então, eu trabalho também fazendo palestras, né, para empresas, certo? Aham. E estamos aí, né, querendo divulgar informações sólidas, baseadas, né, em estudo científico. Eu acho que esse é o momento, a gente ter consistência nas nossas informações para a gente conseguir tomar atitudes adequadas e mais coerentes, certo? Certíssimo. Eu botei um texto aí agora que vai subir, e quem puder aí, clica no coraçãozinho. Eu e a Valéria, nós gostamos de coraçõezinhos. E o Instagram, gostamos também de aviãozinho. Quem puder, então, clique no aviãozinho e convide os amigos para participar da live com a gente. Tá todo mundo nos ouvindo bem? Tem alguém? O som tá cortando para alguém? Tá tudo certinho? Tá bom? Vamos lá. Se tiver alguém nos ouvindo mal em qualquer momento da live, é só avisar a gente que a gente tenta corrigir o problema, tá bom? Sim, e se Valéria, quiserem então, fazer perguntas também, fiquem à vontade. A gente isso, vai lendo assim os comentários e dentro do possível a gente vai respondendo também. ok. Eu tô com um segundo perfil, que é o perfil da minha empresa, que eu vou mandar um olá aqui agora. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta e não se sentir à vontade de fazer aqui pelos comentários, pode me mandar a pergunta pelo direct da minha empresa, eu leio e passo a pergunta para a Valéria, certo? Então, a gente pode falar isso. Ô, Valéria, vamos começar pelo conceituando o seguinte, vamos começar pelo início. O que é equilíbrio emocional?
Então, eu acho que equilíbrio emocional, a primeira coisa é entender que todos nós temos um leque de emoções e que eles fazem parte do nosso repertório comportamental. É impossível falar que uma pessoa saudável não tenha emoções de medo, de ansiedade, de alegria, de tristeza, de empolgação. Todas as nossas emoções fazem parte do nosso comportamento. E equilíbrio emocional é você saber lidar com essa oscilação de emoções que acontecem de acordo com as situações que vão sucedendo. Por exemplo, né, nós estamos enfrentando esse momento agora, que é o coronavírus, e vários estudos e todos nós estamos com medo dessa situação, porque não só existe uma ameaça à nossa vida, né? Mas também a gente não sabe como que as coisas vão acontecer. A gente sabe que vai ter um processo aí complicado, econômico. Os trabalhos das pessoas tiveram que fazer muitas adaptações. A gente não sabe como é que vai ser a volta depois também, como as coisas vão acontecer. Então, isso tudo gera um leque de emoções, sejam elas de medo, de ansiedade. Tem gente que está vendo oportunidade e está ficando, na verdade, muito feliz, estão abrindo novos leques. Então, ter emoção, ter equilíbrio emocional é entender que existe uma situação, você vai ter uma reação emocional a essa situação. Não tem jeito, né? E então você tem que aprender a lidar. Existem formas de aprender a lidar com as emoções. A primeira coisa que nós falamos é que você tem que aceitá-las. A partir do momento que você não briga, por exemplo, nós estamos realmente todos um pouco ansiosos e com medo, vamos falar assim, são emoções normais diante dessa situação. Então, se eu não brigo com essa emoção, eu consigo lidar melhor com ela, inclusive com todos os sintomas que elas vão ter no nosso corpo e na nossa mente, né? Primeira coisa que eu falo com os meus pacientes é assim, lógico, ninguém quer ficar com medo e ansioso, mas ficar sem essas emoções também não é bom. Por quê? Sabe por quê, Solimar? Olha, Valéria, eu sou extremamente ansioso e amo a minha ansiedade. A minha ansiedade é muito importante na minha vida. Eu não saberia viver sem ela. Apesar que em certos momentos, devido à intensidade, ela me atrapalha um pouco. Né? Sim. Então, eu acho que o problema da emoção é esse, né? Quando ela passa de um certo limite e que começa a agir negativamente. Eu acho que determinadas emoções a gente ter é bom, né? A gente ter algumas oscilações, algumas variações e tal. Eu acho que funciona bem aí o organismo da gente com isso. Só que em determinados pontos, daqueles picos lá em cima, ou lá embaixo, muito fundo ou muito alto, eu acho que é meio complicado. É por aí? É por aí. Então, sentir um pouco de medo e ansiedade, vamos falar assim, é bom. Por quê? Porque o medo e a ansiedade prepara a gente para enfrentar algo que está nos pondo em uma certa ameaça. Então, por exemplo, ter medo do coronavírus é normal, porque nós vamos criar comportamentos para nos proteger, para ficar menos exposto ao coronavírus, então a gente fica mais quieto, certo? E a ansiedade, o que seria? A ansiedade é uma forma da gente tentar prever um certo futuro, ou seja, olhar para frente, fazer algumas previsões, a gente cria pensamentos ideais sobre o que vai ser no futuro, até para se preparar para um futuro, inclusive um futuro que pode ser ameaçador. Então, a gente tenta antecipar um pouco as coisas. Igual você falou, ter um pouco de ansiedade é muito bom. O problema é quando esse nível, né, o nível de intensidade da emoção, ela começa a ficar muito alto. E aí ela sai, vamos falar assim, de uma reação normal, né? Não só assim ficar muito alto, mas às vezes também ficar muito crônico, né? Então, é uma pessoa que vive o tempo todo ansiosa, né? Por exemplo,
Qual seria uma reação normal? Eu tenho medo do coronavírus, eu fico ansiosa com as consequências que isso vai trazer para a minha vida, tanto saúde, econômica, família, relação com as pessoas. E aí eu vou fazer o quê? Com ansiedade, eu crio pensamentos que vão me preparar para lidar melhor com essa situação. Então, a partir do momento que eu crio esses pensamentos, eu posso abaixar meu nível de ansiedade, porque eu já estou me preparando para isso? Posso. Agora, uma pessoa que o nível de ansiedade ele não consegue abaixar, ele fica sempre muito intenso, acaba que o que acontece? A pessoa ela fica o tempo todo pensando no futuro, não se conecta com o agora, às vezes até sai um pouco da realidade. Então, esse equilíbrio emocional que a gente fala é isso, é você não perder o contato com o que você está vivendo agora, não sair dessa realidade que você está vivendo agora, saber que você vai ter medo de vez em quando, vai ficar um pouco ansioso, isso é normal, né? Aceitar aí. Mas quando você vê que está extrapolando, ou seja, até o pensamento, o imaginário, as lembranças, elas estão saindo do contexto de realidade, eu tenho que ver que eu tenho que abaixar esse nível de intensidade da minha emoção, da ansiedade ou do medo, né? Porque senão isso tem repercussões, inclusive, no nosso corpo. E a gente tem reações fisiológicas relacionadas à emoção, que são altera a frequência de batimento cardíaco, respiratório, de circulação, porque essas emoções elas estão relacionadas a se preparar para se proteger de uma ameaça. Então, seu corpo entende que você está sob ameaça e você tem que estar preparado para lutar ou para fugir. Então, você ficar o tempo todo em alerta não vai fazer com que seu corpo chegue num nível de estresse muito grande. Aí cria tensão, dor de cabeça, você começa a ter um leque de sintomas que são relacionados à intensidade dessa emoção. Até, por exemplo, eu vejo e ando perguntando muito para as pessoas, tem muita gente tendo problemas de sono. O que é problemas de sono? Tem dificuldade para adormecer ou acorda muitas vezes durante a noite e não consegue voltar, anda tendo pesadelos. Outro dia eu estava escutando na CBN, na rádio, o pessoal discutindo o tanto que as pessoas andam tendo pesadelos. Isso são sintomas relacionados a um nível de estresse muito grande. Estresse e ansiedade andam assim, ó, juntinhos. Você quer falar? Fala lá, Solimar, vamos lá. Primeiro, duas coisas. A gente não pode estar assistindo muito nem CBN, nem Globo, nem Globo News. Tá? A gente tem que ter cuidado de ser manipulado com o terrorismo, né? Segunda coisa, que vai junto disso. Tem canais de televisão, tem especialistas, tem pessoas que estão colocando terror mesmo em cima da coronavírus, que as pessoas estão desesperadas, assustadas, amedrontadas e um monte de coisa. Só que tem outros especialistas que já vão por outro caminho. Assim, gente, vacina só daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Então, uma hora ou outra você vai pegar. Então, não adianta ficar com paranoia se vai pegar ou se não vai pegar, porque esse vírus vai ficar rodando aí 1 ano e meio, 2 anos. Até todo mundo ser vacinado, esse vírus vai estar rodando. Então, não adianta desesperar também. Então, é um negócio que a gente entra em paranoia. Você vai ficar 1 ano e meio, 2 anos preso dentro de casa, sem ter contato com ninguém. Ou seja, você vai ter que sair. Na hora que você sair, você vai correr risco. Então, existe aí tem uma tendência do pessoal que está aterrorizado, que não sai de casa, né, que não, se está recluso mesmo, e que está com medo, está perdendo sono, e está se sentindo mal, e passa o dia inteiro na cama, de joelho lá rezando, e tal, etc, etc. E tem outras pessoas que estão vivendo a vida normalmente.
não sei se são sem juízo ou irresponsáveis. Quem sou eu para julgar as pessoas? Nem de um lado, nem do outro. Cada um tem suas escolhas e seus valores. Mas hoje a gente tem esses dois segmentos. Pessoas que estão aterrorizadas e pessoas que estão vivendo a vida, tomando seus cuidados, tomando as precauções, etc, etc. Mas estão fazendo suas coisas, estão tocando seu barco, até por necessidade. Por exemplo, o frentista do posto de combustível onde eu abasteço meu carro. O cara tem que estar trabalhando, ele vai fazer o quê? Então não adianta ele ficar desesperado, aterrorizado. Não vai resolver a vida dele, vai ser só pior. Né? Então a gente tem encontrado esses dois tipos de pessoas. Solimar, mas acontece o seguinte, o cara pode até estar indo trabalhar por necessidade, igual o frentista lá do posto que você abastece seu carro, mas isso não significa que ele não tenha emoções, não significa que ele não esteja com medo ou que ele não esteja ansioso, né? E tem uma parte da nossa emoção que ela é disparada, que ela é inconsciente e ela é automática. A gente não tem controle das emoções dessa forma consciente de falar assim, não, agora eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei controlar o meu comportamento. E tem até uma outra etapa, uma outra parte das emoções que a gente toma consciência. E uma das formas de manter o equilíbrio emocional durante essa fase é o quê? Você se conhecendo. Inclusive conhecendo seu corpo e os sintomas que essas emoções elas podem evocar, vamos falar assim, no seu corpo e na sua mente, né? Que são esses, por exemplo, esse fluxo de pensamento sempre constante e reverberante, que a gente fala até ruminante, né? Que a gente fala ruminante, lembrando até da questão da vaca, né? Que volta a comer, fica mastigando sempre, né? Aqueles pensamentos estão sempre lá, sempre lá. Eles são causadores de aumentar a intensidade do nível da ansiedade. E assim, isso faz mal, porque você fica como se fosse em alerta o tempo todo para lutar ou para fugir. Então, assim, eu acho que, independente, é lógico, as circunstâncias das pessoas com relação às necessidades e ter que trabalhar e ter que, às vezes, a gente fala assim, fala de necessidade, parece que a gente está falando só de pessoas que precisam do dinheiro para pagar as contas, mas a gente fala, por exemplo, até dos empresários, dos grandes líderes, né? Eles têm uma responsabilidade muito grande, porque tem pessoas que estão, né, em volta deles, que dependem, inclusive, do trabalho deles, e essas pessoas, elas podem estar sob uma pressão absurda e vivendo momentos de ansiedade e de estresse. Então, qual é uma forma interessante de lidar com essas emoções e deixá-las, vamos falar assim, dentro de um equilíbrio, ou seja, tem uma manifestação que ela é saudável, né? Mas tem níveis que vão levar a um estado de adoecimento, que sai do nível saudável, vamos falar assim. Seria então, conhecendo... Como modular melhor essas emoções, seria isso? Como sintonizar elas melhor? Sintonizar, eu acho que seria, Solimar, no sentido assim, vamos conhecer o que é aquela emoção, ela é capaz de trazer em termos de alteração do meu comportamento, que isso não está legal e eu sou capaz de observar, e a partir do momento dessa observação eu sou capaz de tomar atitudes para diminuir a intensidade dela, tá? Então, por exemplo, a gente está falando mesmo de ansiedade, de estresse. Ansiedade e estresse são emoções comuns de suscitarem nesse momento, que é um momento de mudança, vamos falar assim, né? O que o coronavírus está trazendo, a pandemia está trazendo, são mudanças constantes, frequentes na vida das pessoas. Seja os cuidados que elas estão tendo que introduzir na hora de sair para ir trabalhar, ou né, na hora até de trabalhar em casa, porque trabalhar em casa também está sendo um desafio, né? Você criar um ambiente de trabalho dentro de um ambiente que era direcionado a outras coisas, como família, como cuidado, como relaxamento, e de repente aquele ambiente ele muda, ele tem que ser um lugar de produção laboral das pessoas. Inclusive tem
muitos estudos sendo divulgados aí sobre a forma mais eficiente de trabalhar em casa, como seria, né? Então, vamos falar um pouco para as pessoas conhecerem um pouco quais são os sintomas relacionados à ansiedade e estresse que elas poderiam sentir, identificar e, a partir disso, tomar consciência e fazer uma possível mudança para diminuir essa intensidade, porque esses sintomas eles estão relacionados a já um quadro, vamos falar assim, que está saindo da normalidade e indo para um adoecimento, tá? Por exemplo, as pessoas que começam a ter dores de cabeça frequentes. Eu falei sobre a perturbação do sono, né? A dificuldade de dormir ou acordando várias vezes em casa durante a noite, não conseguindo voltar a dormir. Ou quando dorme o sono não é reparador, ou seja, a pessoa acorda cansada, né? Ela não tem um descanso durante a noite. Quando ela tem dores musculares, que os músculos ficam tensos nas costas, no pescoço, até assim por causa do fluxo de pensamentos que está na mente, né? Por causa do nível de ansiedade, então a pessoa fica até meio tonta, né? A cabeça não fica no lugar. Irritabilidade, né? A pessoa fica irritada o tempo todo, qualquer coisa que chega como um obstáculo ou uma dificuldade, né? Ela se irrita. Ela pode começar a ter problemas gastrointestinais, né? Tanto alteração de quem tem gastrite, né? Dores, né, no estômago, ou, por exemplo, até problemas de prisão de ventre ou diarreia, né? Também é normal você ver sintomas de preocupação excessiva. Então, é aquele pensamento que você fica preocupado e você não consegue resolver, você não consegue ajudar a pessoa, mas ele fica voltando o tempo todo, né? Então, a sensação também de ser oprimido, como se você não conseguisse sair daquele lugar e se sente até sufocado. Então, esses são alguns exemplos de alguns sintomas relacionados ao estresse. Se você está sentindo muito deles, né, eu acho que você tem que tomar atitudes para poder sair desse estado, né, e conseguir abaixar o nível das emoções que você está sentindo. Ok, Solimar, o que eu posso te ajudar? Então vamos lá. Eu tenho conversado com algumas pessoas nesse final de semana, né? E algumas pessoas têm dado, vamos dizer, alternativas, metodologias ou técnicas para a gente conseguir tentar sair desse ciclo, né? E para uma coisa mais positiva, mais ativa. Mais ou menos assim. Não sei se você concorda, mas eu estava lendo, né? E alguns estudiosos falam que quando a gente dá de cara com uma crise, um problema sério, um acidente, algo grave na nossa vida, a gente passa por 6 fases: choque inicial, negação, raiva, barganha, reconhecimento da perda e integração. Não sei se é exatamente isso, tá? Mas o que assim, vários especialistas, né, várias pessoas têm tentado fazer? Levar as pessoas mais rápido para essa parte da integração. Encurtar o caminho para que as pessoas cheguem nesse último estágio. Certo? E pensando nisso, o que você pode sugerir? Como queimar essas fases iniciais que nos desgastam, que consomem nossa energia, que nos deixam doentes, para que a gente já vá mais rapidamente para essa fase da integração? Então, Solimar, a gente pode... eu tenho feito muitos estudos, né? E o que eu vejo assim, olha... O que a gente pode falar assim de gestores? Vamos falar assim para empresas, tá? O que gestores podem fazer para poder amenizar esses sintomas emocionais na equipe? Uma das coisas que tem sido indicada é criar um apoio social. Porque quando as pessoas elas têm um lugar que elas podem
falar, se expressar, e, por exemplo, até falar, nossa, eu tenho sentido isso, eu tenho ficado muito irritado, eu estou tendo problema de sono. Primeiro, ela começa a ver que tem outras pessoas que entram no mesmo sintoma, né? Não estão tendo os mesmos sintomas, e isso gera um acolhimento, uma identificação. E quando a gente tem uma identificação das pessoas, isso gera um acolhimento e um senso de pertencimento a um grupo. E isso é muito importante, isso gera, inclusive, é um fator, inclusive, de motivação para as pessoas conseguirem entender que aquele comportamento não é exclusivo dela e que isso é uma coisa normal. Isso gera aceitação. Um outro aspecto muito interessante que vários estudos têm mostrado é o que a gente chama de resiliência, né? Que é o seguinte. Eu amo essa palavra. Pois é, eu também. Essa palavra. Pois é, então, essa palavra ela é muito interessante e é um comportamento muito importante que a gente deveria, inclusive, desenvolver mais, que é o quê? A capacidade de lidar com os problemas, né? Quanto mais recursos eu consigo criar, estratégias eu consigo criar para poder lidar com o problema, inclusive tentando evitar questões traumáticas, e isso até um apoio social, ele pode desenvolver isso, porque as pessoas começam a falar, mas eu fiz isso aqui, deu certo, eu fiquei mais tranquila. Você sabe que antes de dormir, por exemplo, eu estou fazendo um escalda-pés, e aí isso tem me ajudado a relaxar, e eu consigo adormecer com mais facilidade. Eu estou dando só alguns exemplos, tá bom? E de formas assim, que como o apoio também ajuda na resiliência e ajuda a resolver, a solucionar alguns problemas, né? A outra coisa também é o senso de responsabilidade que a resiliência vem, porque assim, vem uma coisa junto, que é o senso de responsabilidade, né? Que é assim, quem é verdadeiramente o responsável pela sua vida? É você mesmo, né? Então eu tenho que ver a forma que eu consigo resolver os meus problemas, né? Porque às vezes uma pessoa pode te dar super conselhos, falar para você assim, olha, faça isso, faça aquilo, só que você tem que pegar aquela solução e introduzir na sua vida e entender que a responsabilidade daquilo dar certo ou daquilo realmente ser efetivo é sua. A felicidade da vida de cada um é responsabilidade de cada um. As pessoas têm mania de jogar isso para o outro, né? Assim como a infelicidade, a ansiedade, o medo também, a gente tende a falar, mas a culpa é do outro. É esse coronavírus que está me deixando assim. Uma parte pode ser, mas uma outra parte é sua responsabilidade. Uma outra coisa também é tentar, uma coisa que ajuda a resiliência é você tentar manter um bom humor. Eu acho que você não vê só, assim, tem gente que tende a criar grandes catástrofes dentro de uma catástrofe que realmente é real. Então, isso também sai um pouco da realidade. Então, tira você daquela realidade, criando um problema que às vezes é muito maior do que ele realmente é, né? Criatividade nem se fala, né, Solimar? Quando as pessoas, a forma, né, de, eu acho que resolver os problemas e procurar soluções, ela também pode ser muito individualizada. Vai de acordo com as suas capacidades, os seus interesses, enfim. E aí, a criatividade é que entra nesse momento. O que você tem de recursos, de habilidades que você pode pegar e introduzir e criar uma solução para você naquele momento. Você quer falar alguma coisa? Quero. Você falou aí o que eu tenho de recursos, de habilidades, né? Muitas das vezes, às vezes eu tenho os recursos, tenho habilidades e não estou usando porque eu estou na minha zona de conforto. E aí vem a crise, eu sou obrigado a parar e pensar e buscar aquilo que eu tenho de recursos, que eu tenho de habilidades, que eu tenho de pontos positivos, ou que eu tenho que eu posso desenvolver
ou pessoas que eu conheço, ou outras coisas. E aí, devido à crise, eu sou obrigado a colocar a criatividade em prática e ver como é que eu posso usar melhor aquilo que eu tenho ou passar a usar as minhas habilidades e recursos que estão um pouco abandonados. Então, a crise, também o coronavírus, no meu caso, foi muito bom para me tirar da minha zona de conforto. Eu fui obrigado a sair da minha zona de conforto. Então, eu estava muito bem, satisfeito, estava quentinho, conchegado, estava tudo direitinho lá. Pois é. E isso é interessante, porque se você consegue, né, potencializar as suas habilidades, seus recursos que você tem, para solucionar os problemas que vão aparecendo, isso te dá uma habilidade que é muito importante, que chama flexibilidade. Tem pessoas que essa dificuldade, às vezes, de sair dessa zona de conforto que você falou, tá? Porque ele tem padrões, às vezes, muito rígidos, né? E ela não consegue flexibilizar de acordo com os acontecimentos. Então, acaba criando grandes dificuldades de inovação, né? E isso... Calma aí, que eu também errado aqui. a sua câmera está apontando para um pote de biscoito totalmente devorado, né? Tá certo, eu vou lá. Então, tudo acertado. Então, essa questão de você ter criatividade está em também ter flexibilidade, que é uma capacidade mental que nós temos. Isso é muito interessante, porque é um recurso mental. Eu começo a ver todas as possibilidades e, de repente, uma coisa que antes funcionava não funciona mais e eu tenho que criar uma nova forma de fazê-la ser funcional, né? Então, isso é fantástico, certo? E isso está dentro do que nós chamamos de resiliência, certo? Eu amo resiliência. Eu também adoro resiliência. Agora, uma das coisas que eu acho mais interessante, sabe, Solimar, do comportamento humano é o seguinte: uma boa parte, né, assim, dos nossos comportamentos, eles são coordenados por regras que nós estabelecemos, são regras, às vezes, inconscientes, mentais, tá? São crenças, né? A gente cria crenças de como que as coisas funcionam, de como as coisas vão acontecendo, e às vezes essas crenças, elas são irracionais, né? Principalmente quando a gente está sobre, vamos falar assim, uma forte emoção como medo e ansiedade, a gente acaba até criando crenças irracionais sobre o que nós devemos fazer, e isso acaba como é que eu vou falar? Sendo o que vai direcionar o nosso comportamento diante de determinadas coisas. E isso, quando as crenças elas são irracionais e elas não são adaptativas, o que vai acontecer como consequência? Nós vamos ter comportamentos irracionais e não adaptativos. E aí que começa a grande questão. A gente tem, para poder se adaptar melhor e até dar a oportunidade, né, desse comportamento de resiliência, de criatividade para funcionar, às vezes a gente tem que criar uma reestruturação dessas crenças, certo? Para poder conseguir seguir em frente. Então, isso é uma pergunta, coisa rápida aqui de novo. A gente pode fazer uma live depois só sobre crenças? Pode sim. Então toca o bonde, que então não vou falar nada agora não. Depois a gente faz só sobre crenças. Tá, mas então, essas crenças, elas estão inclusive relacionadas às emoções, elas estão relacionadas à flexibilidade, à criatividade, até crenças de autoestima. Às vezes a pessoa não bota a coisa para funcionar porque ela tem uma crença na cabeça dela de que ela tem que, na verdade, estar muito mais preparada do que ela está para poder colocar as coisas para funcionar, e acaba que ela não
coloca para funcionar, né, as habilidades que ela tem, não resolve os problemas dela. Então, muita coisa está baseada nessas crenças, tá? Isso é muito importante. A partir do momento, e isso na terapia, eu sou psicóloga, né? A gente faz isso em terapia, a partir do momento que a gente começa a desmistificar essas crenças irracionais e mostrar que elas não são adaptativas, as pessoas começam a abrir o leque e criando uma nova crença adaptativa, né, e mais realista, a pessoa começa a desenvolver esses comportamentos e a soltar esses comportamentos. Então, isso é muito interessante. E até diminui muito as emoções, porque esses pensamentos que vão acontecendo por causa dessas crenças, eles trazem também um desequilíbrio emocional, às vezes aumentando a intensidade de algumas emoções, como a ansiedade e o medo. Por exemplo, eu tô com medo, porque eu sei que existe uma ameaça real, que é um vírus que pode me matar, que pode matar inclusive as pessoas que eu amo. Mas eu crio uma crença de que se eu sair na esquina, eu vou pegar esse vírus. Então eu não saio nunca. Isso é verdade? Isso é 100% real? Não, tem uma chance, tem uma porcentagem de chance grande. Existe esse risco? Tem, mas não é 100%. Vamos falar que vou pôr um número aleatório aqui. Vamos falar que é 75% de chance. É um número alto, é um risco alto, mas existe uma margem de possibilidade disso não acontecer. Se eu tomo atitudes preventivas do tipo, eu uso máscara, eu lavo a mão frequentemente com álcool gel, essa porcentagem de risco de eu não conseguir pegar o vírus ainda vai aumentar, não vai? Vamos falar assim que vai chegar aí para os seus 50%. Eu estou sendo muito rigorosa, tá, gente? Você está sendo muito rigorosa, Valéria. Eu gostaria de baixar muitos dos números seus. Tá, não tem problema não, mas eu estou supondo. Mas ainda, vamos falar assim, que ainda tem 50% de chance. Mas a vida é assim, não é verdade? Não é só com relação ao coronavírus, não. Se a gente sair na rua, a gente tem chance de ser atropelado e morrer, a gente tem chance... A gente não sabe, a gente não tem uma previsão do futuro. Mas aí, o que acontece? Essas crenças irrealistas, elas vão travando as pessoas em fazer o que, às vezes, elas precisam fazer. E isso cria também uma falta de realidade do que elas estão vivendo. Peraí, só um minutinho, Solimar. Eu sei que você está... e isso ainda faz com que a gente intensifique algumas emoções, como medo e ansiedade. Então, isso faz a gente sair do nosso equilíbrio emocional. Então, às vezes, entender o que está se passando na nossa cabeça, quais são essas crenças que nós estamos tendo, elas são realistas ou não, isso é muito importante para o nosso equilíbrio emocional. Então, vamos lá. Contar uma história minha, né? E como isso impactou na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade, meu pai tinha 44 anos de idade, ele infartou e morreu. Infarto fulminante, ok? Então eu aprendi o seguinte com isso daí, né? Tirei um monte de lições, aprendi um monte de coisa, mas uma das coisas que eu aprendi, eu tenho que ser prudente com algumas coisas. Entretanto, eu não posso estar apegado a determinados medos. Porque, igual a família do meu pai, um monte de gente morreu de infarto fulminante. Então, se eu ficar com medo de um monte de coisa e deixar de viver, e tiver aí todo, assim, neurótico com um monte de coisa, aí eu vou infartar, ou eu vou bater o carro, ou sei lá o que acontecer, e vou morrer do mesmo jeito. Entendeu? Então, tem coisas que eu, pelo menos, penso assim, entendeu? Então, em relação ao coronavírus, eu sou muito despreocupado, mas muito despreocupado mesmo.
Assim, eu respeito aquelas pessoas que se preocupam, eu respeito as pessoas que têm o seu modo de ser e tal, mas eu sou prudente, eu procuro ser prudente, principalmente até em relação às outras pessoas, não em relação a mim mesmo, mas também para me não oferecer risco para as outras pessoas. Mas eu não tenho esse temor absurdo, entendeu? Como também não tenho temor absurdo por uma série de outras coisas, porque eu acho que a gente tem que viver com prudência. Por exemplo, o cara do posto de combustível, ele tem que trabalhar com prudência, mas não adianta ele ficar com medo o tempo todo. O cara da farmácia, a menina da padaria, ela tem que trabalhar com prudência, mas não adianta ela ficar com medo lá no trabalho dela, tremendo e sofrendo e se desgastando, e parece que tomou um copo de água de bateria e aquilo está corroendo por dentro dela e ela não consegue dar conta daquilo, porque não vai resolver. E as pessoas, parte da população tem que continuar vivendo. E a gente acaba contaminando com terrorismo essa parte da população que tem que continuar vivendo. A gente acaba contaminando as pessoas, a menina da padaria, o cara do posto de combustível, o cara da farmácia, a gente acaba contaminando essas pessoas. E a gente transforma a vida dessas pessoas no inferno. Solimar, na verdade, não é essas pessoas que têm que continuar vivendo. Todos nós estamos continuando vivendo. O termo em português foi horrível, me desculpa aí, mas nós estamos todos vivendo. Independente do coronavírus estar propagado, estar aí, é uma ameaça, todos nós estamos vivendo. O que nós temos que criar é o seguinte: dentro do contexto que eu tenho de realidade, o que eu posso fazer de melhor para me prevenir? Isso. Se eu posso ficar em casa, por que eu não vou ficar em casa? Se eu tenho que sair, quais são os meios que eu posso usar para diminuir esse risco de contágio, certo? Eu tenho que tomar cuidado comigo e com os outros. Então, todo mundo já está sabendo que manter uma distância é importante, você usar máscara é importante, você lavar as mãos frequentemente é importante. Só que, às vezes, o que acontece? Isso não era hábito das pessoas antes disso tudo acontecer. Isso significa que vai ter que ser adquirido novos comportamentos, e esses novos comportamentos das pessoas, elas geram, querendo ou não, uma mudança que pode levar a emoções até de ansiedade. E vai mudar a nossa cultura. Vai mudar a nossa cultura isso. Vai mudar a forma da gente interagir com as pessoas, pelo menos por um bom tempo, né? Ou tem pessoas que também não vão adquirir isso, e a gente vai ter que tomar mais cuidado com essas pessoas que não vão adquirir esses novos comportamentos, porque a gente vai ter que ter cuidado pra gente e por elas, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter inteligência para poder adquirir esses novos comportamentos, que significa ter flexibilidade mental, porque significa aprender um novo, né? Isso significa também, às vezes, reestruturar algumas crenças que nós tínhamos sobre a forma de interagir, e isso pode levar, inclusive, a, assim, alterações, a princípio, emocionais. E isso, inconscientemente, às vezes acontece, sabe, Solimar? E a gente tem que estar, na verdade, atento. Atento ao quê? Quais são as consequências que isso gera no nosso comportamento, nas nossas emoções? Isso está dentro de um certo equilíbrio, uma certa normalidade? Eu estou lidando bem com isso? Eu não estou lidando bem com isso? Está trazendo vários sintomas que estão sendo prejudiciais à minha saúde? Qual que é a melhor forma de você ter equilíbrio emocional? Eu estou falando o tempo todo. É você se conhecer e até conseguir identificar esses sintomas. Porque às vezes você está apresentando. E aí? Eu posso identificar, tomando consciência, também modificá-los? Posso. Só um adendozinho aí. Como eu estou falando com a psicóloga, né? Existem vários testes comportamentais aí que ajudam nesse autoconhecimento.
Um dos que eu conheço é o DISC. Né? Não sei aí se você acha que ele é interessante ou não é interessante, mas eu gosto muito do DISC. Eu tenho usado ele bastante profissionalmente. Nas contratações, eu sou consultor de empresa e uma das coisas que eu faço, que eu atuo, é na área de RH. Eu ajudo eu faço recrutamento e seleção de pessoas e ajudo no desenvolvimento também da equipe das empresas. Então, eu uso bastante o teste DISC. O que você acha desses testes para autoconhecimento? Isso vale a pena? Tem algum que você prefere? Tem outros que você não... O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Então, Solimar, eu sou neuropsicóloga, né? Eu faço avaliação não só de testes relacionados à emoção, mas também à cognição, como esse de ter um teste que é capaz de avaliar a flexibilidade mental. A gente tem que ter alguns cuidados com relação à utilização desses testes. Primeira coisa, tem que ser testes padronizados para a nossa população, tá? Então, eu uso testes que são cientificamente, tem estudos científicos, são padronizados e já tem a comprovação, né, da sensibilidade e da eficácia do que ele propõe. Então, assim, eu uso... que parece que sim. Sim, então, eu uso testes diferentes do que você utiliza, né? Mas, assim, eu acho que eles são fontes muito importantes. Até a avaliação neuropsicológica, que é o que eu faço. Mas no caso do autoconhecimento, especificamente para o autoconhecimento. Então, você deixa eu terminar. Então, o que acontece, Solimar? A avaliação neuropsicológica, ela está relacionada à avaliação de aspectos da cognição. Então, isso para o autoconhecimento é muito importante. Como que está minha atenção, minha memória, minha percepção, minha linguagem, meu raciocínio lógico, matemático. Porque o que acontece? Às vezes tem pessoas que elas começam... a avaliação neuropsicológica não é só para identificar, às vezes... patologias, não. Ela pode ser também para uma pessoa que está estagnada, às vezes, numa carreira, e ela quer entender quais são as potencialidades que ela tem e as dificuldades que ela tem, e com isso conseguir trabalhar para ela superar algumas dificuldades ou alguns obstáculos que ela está tendo durante o desenvolvimento da carreira dela, tá? E isso é autoconhecimento. Eu estou conhecendo como que a minha mente está trabalhando, se eu tenho algumas dificuldades em algumas coisas e o que eu posso melhorar, tá? E também com relação às emoções, é muito importante também, né? Na verdade, se a gente for ver, isso são os recursos que nós temos. Nós, indivíduos, nós temos recursos que são cognitivos, que são emocionais, que são comportamentais, e isso tudo ajuda para o autoconhecimento. Quanto mais eu entendo como eu funciono, melhor eu vou saber das minhas limitações, do que eu posso me superar, ou diante de algumas dificuldades, que habilidades vão me ajudar a resolver os problemas e quais habilidades que podem até me dificultar algumas coisas, certo? Combinado? Combinado. Então, eu citei o DISC porque o DISC ele fala que a gente... Existem outras... Tem o Enneagrama, tem o teste de temperamento, tem um monte de coisa aí interessante. Mas o DISC ele fala que a gente, por exemplo, tem 4 perfis, né? O dominante, influente, estável, analítico. E em cima desse perfil comportamental, a gente tende a se comportar, reagir, se comportar, sentir determinadas coisas em cima do nosso perfil comportamental. Eu fiz o teste DISC em fevereiro do ano passado e a partir desse conhecimento, eu já tinha feito um monte de teste, eu sou curioso em relação a isso, já tinha experimentado um monte de coisa, mas o teste DISC, ele, assim, pela simplicidade dele, pela objetividade, pelo tanto de informação que ele me trouxe, para mim, que ele me trouxe, foi muito interessante. Minha esposa também é psicóloga, tá? E ela também usa bastante, no caso,
para ajudar as pessoas a ter esse autoconhecimento em determinadas situações, que ela trabalha mais como psicóloga organizacional. A área de atuação dela é psicóloga organizacional. Ela tem usado bastante o teste DISC também. Eu só citei o teste DISC porque você citou várias vezes autoconhecimento, né? E para mim foi muito importante o DISC para o autoconhecimento. Que bom, né? Eu acho que esses recursos são interessantes. Eu tenho, Solimar, eu sou pesquisadora, né? Fiz toda uma formação acadêmica, então eu tenho muito essa preocupação. Eu tenho muito essa preocupação com relação aos instrumentos que eu estou usando, sabe? Porque eu exijo muito esse rigor científico, tá? Eu acho que isso é importante, porque a gente precisa disso. Eu acho que uma coisa que a pandemia tem trazido, né, para todos nós é a importância, né, dos estudos, né, de você ter uma consistência dos dados, do que você está falando. Eu acho que isso tudo é muito importante. Tudo isso que eu estou falando aqui são um compilado de vários estudos, né? Então, assim, a emoção, ela é importante, tem vários neurocientistas que se debruçaram em cima desse estudo, como, por exemplo, o Antônio Damasio é um neurocientista, tem vários livros que eu, inclusive, recomendo muito que vocês deem uma folheada. Ele fala sobre aspectos emocionais, inclusive explicando essa fase que nós temos, que a emoção, ela a princípio tem uma primeira fase de processamento que é muito rápida, inconsciente e automática, e uma outra fase que o processamento é um pouco mais lento e a gente pode tomar ou não consciência dela, né? Mas só uma pontuação, quando a gente fala assim, rápido são milissegundos, tá? E mais lento também na casa de milissegundos. Então são processos mentais muito rápidos que acontecem na nossa mente. E nós temos áreas no nosso cérebro específicas que processam a informação emocional. Então, assim, antigamente, né, parecia que a emoção era uma coisa mágica, né, que acontecia. E hoje, mais do que nunca, a neurociências vem mostrando que tem todo o embasamento neurobiológico para o processamento dessa emoção. E isso não é do Homo sapiens atual, isso já vem dos nossos antepassados e com certeza ajudou muito para que a nossa espécie ela evoluísse e ela sobrevivesse esse tempo todo que nós estamos aí. Então, quando as pessoas brigam e falam... Olha só, a live pode cair a qualquer minuto. Para mim não tem problema. Só estou te avisando que se interromper a sua fala numa hora para outra, é que o Instagram tirou a gente do ar. Porque a live, o Instagram não aceita live por mais de uma hora, tá bom? Mas pode continuar falando um pouquinho. Tá dando uma hora, né? Mas então, só para vocês saberem que hoje em dia já tem vários estudos mostrando isso, é muito interessante, mostrando a importância das emoções no nosso comportamento. E eu acredito que as pessoas têm que desmistificar essa ideia que a gente não deve ter emoções. Pelo contrário, a gente deve ter emoções, a gente deve entender sobre as emoções, entender que essa reação, que é esse processamento emocional e essa reação, todos esses sintomas, eles têm um significado muito importante para a nossa sobrevivência. E entender qual é. Isso, para mim, é equilíbrio emocional. É você entender que as emoções, elas existem, elas são importantes e elas foram desenvolvidas no nosso comportamento para poder nos ajudar a manter vivos, né? Então, assim, o que eu falo eu falo com os meus pacientes. Se vocês vieram aqui para eu tirar a emoção, vocês estão redondamente enganados. Vocês não vão conseguir isso. Até mesmo os remédios, né, que a gente tem, os psiquiátricos, que são os ansiolíticos,
que diminuem um pouco a intensidade da emoção, né? Os antidepressivos e tudo mais, eles diminuem a intensidade da emoção, mas eles não tiram, eles não conseguem tirar a emoção totalmente. Eu sei que vai cair a qualquer momento, mas eu vou começar a contar um caso que assim, tem já estudos de pessoas que tiveram lesão no cérebro nessas áreas que processam a emoção e elas se tornaram pessoas completamente apáticas, elas não conseguiam interagir com os outros. E isso trouxe para essas pessoas, inclusive, um déficit de interação social enorme, sabe? Então, assim, as emoções, elas nos ajudam a ter essa interação social, a ter uma sociedade mais saudável. Então, a gente precisa das emoções para se comunicar, para interagir de forma adequada, para poder até trabalhar, ter uma melhor adaptação no trabalho. Então, assim, tirar emoções, sinceramente, não é uma boa estratégia. Ficar livre delas não é uma boa estratégia. Boa estratégia, equilíbrio emocional é saber que você tem emoções, que elas existem e que elas têm uma importância muito grande no seu comportamento, inclusive para você se adaptar cada vez mais nos meios em que você circula, para você interagir bem com as pessoas. Tá certo? Ô, Valéria, obrigado aí pela sua participação, tá? Espero marcar uma live para conversar com você sobre sepatear um pouco daí, para a gente conversar um pouco melhor sobre algumas coisas. Se você concordar, a gente pode falar sobre crenças. Eu acho um assunto muito pertinente para a gente falar nesse momento. A gente está no momento de gerar novas crenças ou quebrar as nossas crenças, certo? Então, fica o convite. Muito obrigado de coração, tá certo? Quem quiser conversar com a Valéria, todo mundo aí tem o direct dela, então vocês podem entrar pelo direct da Valéria e podem mandar mensagem, mandar perguntas, mandar agradecimentos para ela, tá, Valéria? Obrigado por tudo. Eu que agradeço, Olimar, a oportunidade. Eu faço isso também de coração, porque eu acho que quanto mais informação as pessoas tiverem,